A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia, mais um domingo na presença do Senhor para fazer a nossa leitura do canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Vamos estar cumprindo hoje a nossa agenda. Nossa agenda hoje está um pouco agitada, porque na verdade estaremos lendo sobre dois profetas. Então, nós estaremos dividindo também o vídeo por causa do tempo, e separando os livros de Abacuque de Sofonias. Na verdade, seriam 5 capítulos, mas são dois livros de apenas 3 capítulos. Então, vamos estar lendo um e dando uma pausa no vídeo e fazendo a leitura de Sofonias. E assim a gente completa 2 capítulos hoje no dia de domingo. Nós vamos estar então estudando e lendo sobre os livros de Abacuque e o livro de Sofonias. Inicialmente vamos começar por Abacuque. Vamos estar dando uma palavrinha sobre ele, que na verdade, em relação ao Abacuque, o primeiro livro de hoje, os 3 primeiros, que compreende os 3 primeiros capítulos, nós temos muito pouca informações sobre o profeta Abacuque. A Bíblia já começa a apresentar como profeta de Deus, né? Então, segundo os historiadores, era bem possível que ele fizesse parte da escola dos profetas. E ele não faz alusão a reis, não há alusão sobre a sua família, sobre a sua profissão, mas ele é usado por Deus para estar falando ao povo de Israel. E esse profeta tem se destacado por alguns versículos lindos, exaltando a fé. Então vamos estar, irmãos, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus pelos escritos deste profeta e aprendendo mais com ele. Vamos estar então com a nossa Bíblia na mão e vamos lá ler o livro de Abacuque. Esta é a mensagem de Deus por meio de uma visão a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bens e a justiça é torcida. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras de outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar, conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Tu sempre exististe, ó Senhor.
Ó meu santo Deus, tu és imortal, tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes destes força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios pegam outros povos como os pescadores pegam peixes, como os seus anzóis e redes pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes, oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Capítulo 2. Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. E o Senhor disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância, não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos. Sempre querem mais, mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos, pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando os seus devedores a pagarem as dívidas? De repente, vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de vocês, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso você quis se proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família, e ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigias gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso, e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar.
Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira, e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das injustiças, das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma coisa, alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 3. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz e os raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis e atrás vêm doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado, desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e tens vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira marchaste pela terra inteira. Na tua fúria pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Aleluia. Com as tuas flechas matastes o comandante dos soldados, quando avançavam como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchastes pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi
tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Nós vemos aqui que Abacuque, nesse último capítulo, engrandece ao Senhor, firma a sua fé no Senhor, reconhecendo como Ele é um Deus tremendo e poderoso, e firma a sua fé, dizendo esta linda parte do seu hino: ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, e ainda que não haja azeitonas para colher, nem ovelhas nos campos, nem gado nos currais, o Senhor, Ele dará graças ao Senhor e o Senhor será a sua força. Aleluia. Vamos declarar isto também, irmãos, em nossas vidas. Vamos estar declarando a nossa fé e confiança no Senhor, porque na verdade não precisamos ver, precisamos crer. E à medida que cremos, vamos ver, porque a fé tem esse princípio. A fé é ver antes do acontecer. Então, quando acreditamos no Senhor, estamos vendo antes pelos olhos da fé o que o Senhor fará, mesmo que não estejamos vendo nada ao nosso redor. Mas a fé antecipa o milagre de Deus nas nossas vidas, antecipa o milagre de Deus em cada situação. E aqui, voltando ao texto, nós temos visto que Abacuque fez questionamento ao Senhor. Primeiro, ele fez questionamento da situação do povo de Israel, do seu povo. O seu povo estava mal, o seu povo estava corrompido, estava fazendo maldades. Aqui os maus, no capítulo 1, os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Nós vemos que a situação de Israel estava muito difícil. Eles estavam completamente entregues à iniquidade, porque estavam voluntariamente desobedecendo aos mandamentos e desviando do Senhor. E a consequência é esta vida de maldade, de injustiças e de não adoração e exaltação ao Deus fiel, não havendo nenhuma piedade, não havendo nenhuma compaixão uns pelos outros. E o Senhor questiona o que o Senhor faria, né? Como que o Senhor via essa situação? E o Senhor lhe responde, dizendo que usaria o povo caldeu, que também é o povo babilônico. Aqui na linguagem de hoje fala povo babilônico, em outras versões fala o povo caldeu. O Senhor os usaria para estar corrigindo o seu povo, não para exterminá-lo completamente, mas para estar corrigindo. Seria uma disciplina que Deus estaria usando, e Deus estaria usando um povo cruel e violento como os babilônios para estar corrigindo o seu povo, chamando o seu povo ao juízo, ao castigo do Senhor pelo que eles estavam fazendo. Mas mesmo ele questionando, ele começou a questionar: Senhor, como o Senhor vai usar um povo tão mau, tão violento, muito pior que nós, para nos corrigir, para nos endireitar as nossas veredas,
Mas o Senhor também revela no capítulo 2 que esse mesmo povo será castigado pelo que fez. Mas ele para exterminar e o povo de Israel para ser disciplinado, porque o Senhor sempre tem um remanescente, porque o Senhor tem promessa ao povo de Israel desde o princípio, desde a chamada de Abraão. Então é um povo com promessa e é deste povo. O Senhor estava preparando este povo para deste povo vir o nosso Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. E o Senhor não podia mandar Jesus no meio daquela geração corrupta, aquela geração mergulhada no pecado, mergulhada na idolatria, sendo Deus o único Deus, ele jamais poderia estar fazendo isso, porque o Senhor ia levantar o seu Messias, aleluia, ia mandar Jesus através do seu próprio povo, dos hebreus, é dos hebreus que veio o nosso Senhor Jesus, este povo separado por Deus, que foi tratado e disciplinado para voltarem a cultuar e crer somente no único e verdadeiro Deus. E no capítulo 3, Abacuque termina engrandecendo ao Senhor, porque o Senhor vai fazer justiça, porque eles foram sim usados para disciplinar o povo de Deus, mas eles foram arrogantes e orgulhosos e nem vendo o que o próprio Senhor estava fazendo ao seu povo, temeram a Deus e se converteram dos seus maus caminhos, podendo ser uma nação abençoada também pelo Senhor. Mas ao contrário, mesmo vendo os milagres e as operações de maravilhas de Deus, como neste exílio, vimos vários profetas, o Daniel, também vimos os seus amigos e aqueles exemplos maravilhosos de testemunhos do Deus vivo no meio da Babilônia. O Senhor livrando o seu povo de cova de leões, né? Livrando o seu povo aí, já tinha exterminado os babilônios, mas também nas revelações dos sonhos de Nabucodonosor, na libertação de Asaías, Misael e Azarias da fornalha, quer dizer, na fornalha, porque o Senhor não permitiu que eles fossem queimados dentro da fornalha. Olha quantas manifestações, e aquele rei e aquelas autoridades não se voltaram ao Deus verdadeiro, não cultuaram realmente com excelência ao Senhor. Então, meus irmãos, aqui terminamos as considerações sobre o livro de Abacuque, deste profeta usado por Deus para estar trazendo a mensagem do Senhor, a mensagem de que os opressores também seriam castigados por Deus, seriam exterminados, e mesmo que tudo fosse devastado, era para o povo de Deus permanecer confiante de que o Senhor faria eles voltarem de novo à terra prometida, e a confiança devia estar em Deus, porque o Senhor estava a tratar o seu povo, com disciplina para que voltassem aos seus caminhos. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e vamos seguir para outra parte da nossa leitura de hoje, o livro de Sofonias. Então, até mais para estarmos vendo a segunda parte da nossa leitura deste dia. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.